Bom, e para encerrar, né, pessoal, nós vamos encerrar as aulas de hoje com a aula de português, tá bom? Também nós vamos pegar os exercícios lá do finalzinho do livro, fazer uma retomada de exercícios, tá bom? Então, olha só, página 289, nós paramos na 288 no dia 8/5, né? Aí agora a gente vai fazer uma outra retomada aqui de lição de casa no final do livro, tá? Então, página 289, palavras terminadas em E ou I e palavras terminadas em O ou U. Então, vocês têm aqui alguns vegetais, né? Vegetais e objetos, e vocês vão escrever o nome deles, tá? Terminado com O ou I, O ou U, tá bom? Então, é só escrever o nome dos objetos aqui. Na página 290, sílaba tônica. Escreva o nome das frutas e circule a sílaba tônica, lembra? Oxítona, paroxítona, proparoxítona, a sílaba mais forte, a sílaba tônica. Tá vendo? A gente tá já fazendo uma revisãozinha de tudo que já aprendeu, né? Que ficou lá para trás e a gente tem que fixar, tá? Então, vocês vão escrever o nome da fruta e depois circular a sílaba tônica de cada um. Sílaba tônica, lembrando que é a sílaba mais forte. Exemplo 1, abacaxi, abacaxi. Então, a sílaba tônica é o xi, você vai circular, certinho? E assim o nome das outras frutas, tá? Escolha acima as palavras que se encaixam nos quadrinhos. Dica, o martelinho indica a sílaba tônica. Então, você vai escrever, vai escolher duas palavrinhas aqui, onde o martelinho tá batendo tem que ser a sílaba tônica. Então, a palavrinha tem que ser, não pode ser qualquer uma. Tem que corresponder aonde o martelinho bater, aquela sílaba tem que ser a tônica, tem que ser a mais forte, tá? Aí vocês vão descobrir quais são as duas palavrinhas para colocar aqui. Na página 291, pinte os quadrinhos de acordo com a legenda. Laranja para as palavras oxítonas, isto é, a sílaba tônica na última sílaba, igual a Prof fez no vídeo de ontem. De azul, as palavras paroxítonas, ou seja, a sílaba tônica na penúltima sílaba. E proparoxítona de vermelho, a sílaba tônica é a antepenúltima, tá? Então, vocês têm algumas palavrinhas aqui e é só marcar a cor correta. 2. Escreva a frase que tenha uma palavra oxítona e outra paroxítona na mesma frase, tá? Deve haver, eu vou dar um exemplo, mas não é para copiar do meu depois, tá? Você cria a sua. O pão, é uma palavra oxítona, né? Saiu da padaria. Padaria. Então, é paroxítona, ok? Então, vocês vão inventar. E uma de baixo aqui, uma frase que tenha uma palavra proparoxítona, tá bom? Depois, na página 292. Palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Encaixe os pares de palavras nos diagramas. Dica, o lugar da sílaba forte está sombreado. Então, onde tiver de amarelo aqui, ó, é a sílaba tônica que vai ter que aparecer, tá? Para você descobrir qual é o lugar correto das palavrinhas. Então, sempre que você for escrever uma dessas palavras aqui, você vai escrever por sílaba, tá? Não é por letrinha, é por sílaba, tá bom? Por exemplo, a máquina, você vai escrever máquina. Então, o ma é a sílaba tônica, ela é proparoxítona porque o acento, a sílaba tônica dela é a antepenúltima. Então, você tem que colocar o ma, que, na. O ma tem que ser no quadradinho amarelo, ok, pessoal? Na página 293, leia a anedota e sublinhe os verbos que anunciam a fala dos personagens. Aqui tem uma piadinha, uma anedota, vocês vão ler e vão sublinhar onde está o verbo de introdução da fala. Lembra? O personagem vai falar, termina com o verbo antes. Você vai sublinhar ele, tá? Eu vou dar uma dica para vocês que são 1, 2, 3, 4 e 2 são repetidas, tá? Então é só ler e prestar atenção. No caso, quantos verbos que introduzem a fala de personagens você encontrou? Você tem que sublinhar e escrever o número aqui embaixo, tá? Substitua os verbos sublinhados por outros sem mudar o sentido do texto. Você tem que, por exemplo,
aqui, ó, o primeiro disse. Disse já é um verbo de introdução à fala, ok? Você vai mudar essa palavrinha disse por uma outra que quer dizer a mesma coisa. O que poderia ser? O primeiro falou, o primeiro afirmou, entenderam? Então, vocês vão trocar as palavrinhas que vocês encontrarem aqui como verbo de introdução à fala dos personagens por outra palavrinha similar, que não faça mudança no sentido do texto, tá bom? São só 4, né, gente? Então, mas tem que contar, são 4 que eu falei, mas tem que contar quantas vezes elas aparecem, tá? Durante o texto. Na página 294, palavras com S depois do ditongo. Leia e depois circule as palavras que têm ditongo. O que é ditongo mesmo? Encontro das duas vogais e sempre antecedido por S. Lembra? Tem som de Z, mas a palavrinha escrita com S. Lembram disso, né? Agora copie as palavrinhas que você circulou. Só copiar tranquilo. Que letra vem logo depois dos ditongos? Acabamos de falar, né? Só lembrar. Complete as palavrinhas com S ou Z e circule os encontros vocálicos. Depois copia e separe a sílaba. Então, você vai completar aqui essas palavrinhas, se é com S, se é com Z. Logo abaixo, você vai escrever ela novamente. E nos quadradinhos aqui, você vai separar as sílabas dela. Tá bom? De cada uma delas. Complete os retângulos. Os retângulos vermelhos têm ditongo. As palavras dos retângulos têm hiato. Então, olha só. Aqui, os vermelhos, já dei até a resposta, né? Olha lá. As palavras dos retângulos têm ditongo. Qual a cor dos retângulos aqui que tem ditongo? E qual a cor das palavras dos retângulos que tem hiato? Lembrando que hiato é quando fica uma vogal acentuada sozinha no meio da palavra, ok? E a última, 295. Substantivos primitivos e derivados. Fácil, né, gente? Pinte os retângulos dos substantivos derivados da mesma cor que os substantivos primitivos. Por exemplo, de amarelo, todos os derivados de dente. De verde, todos os derivados de pão. De azul, todos os derivados de terra. De roxo ou lilás, todos os derivados de sorvete. De verde, todos os derivados de mar. De rosa, os derivados de desenho. E de laranja, os derivados de flor. Nessas palavrinhas aqui, tá? E por último, leia os pares das palavras. Mel, melado. Jogo, jogador. Vidro, vidraceiro. Escreva 3 frases usando em cada uma um dos pares de substantivos. Você vai fazer uma frase com a palavrinha mel e melado no meio dela. A segunda frase com as palavrinhas jogo e jogador no meio delas. E a última frase com as palavrinhas vidro e vidraceiro no meio delas, tá? Você vai criar uma frase e vai usar essas 2 palavrinhas no meio de cada uma delas. Certinho, pessoal? As tarefinhas de hoje parecem muitas páginas, mas são coisas simples de fazer, rapidinho vocês fazem. Tá bom, meus amores? Então, encerramos a aula de hoje. Bom trabalho para vocês.